Poucos livros de desenvolvimento pessoal e finanças tiveram tanto impacto na vida de milhões de pessoas, como Quem Pensa, Enriquece, de Napoleon Hill. Publicado pela primeira vez em 1937, esse clássico nasceu a partir de mais de 20 anos de pesquisa, quando Hill entrevistou mais de 500 pessoas consideradas as mais bem-sucedidas da época, incluindo nomes como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie. O objetivo de Hill era entender quais eram os princípios universais que levavam algumas pessoas a acumular riqueza, conquistar influência e alcançar realizações extraordinárias, enquanto tantas outras permaneciam estagnadas. O resultado foi a formulação de 13 passos para a riqueza, que se tornaram a espinha dorsal do livro. Mais do que apenas um manual de dinheiro, essa obra fala sobre mentalidade, persistência, disciplina e visão de futuro. Hill mostra que a riqueza verdadeira começa na mente, e que qualquer pessoa, independentemente da origem, pode trilhar esse caminho se aplicar os princípios de forma consistente. O livro não é uma promessa de enriquecimento rápido, pelo contrário, ele ensina que o sucesso exige desejo ardente, fé inabalável e ação organizada. São lições que permanecem atuais até hoje, em um mundo onde muitos ainda procuram atalhos fáceis, mas descobrem que os verdadeiros resultados vêm de trabalho direcionado e pensamento estratégico. Neste vídeo, vamos percorrer juntos os principais ensinamentos de Quem Pensa, Enriquece. Você vai descobrir como seus pensamentos podem se transformar em realidade, como cultivar uma mentalidade inabalável, como criar planos concretos e como superar os maiores inimigos internos: o medo e a dúvida. O mais interessante é que esses princípios não servem apenas para enriquecer financeiramente, mas para qualquer área da vida, menos relacionamentos, saúde, desenvolvimento pessoal ou profissional. Afinal, enriquecer não significa apenas acumular dinheiro, mas viver de forma plena, com propósito e realização. Então, prepare-se. Nos próximos minutos, você terá acesso a uma síntese prática e inspiradora desse clássico que transformou vidas no mundo todo. E se você aplicar apenas uma parte do que vai aprender aqui, já terá dado passos importantes rumo à sua própria jornada de prosperidade. O poder do pensamento. Napoleon Hill inicia sua obra afirmando algo que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que tem um impacto profundo. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Esse princípio é a base de todo o livro. Ele nos mostra que a realidade que vivemos hoje é resultado direto dos pensamentos que cultivamos. Pessoas que alimentam ideias de fracasso, escassez e dúvida tendem a atrair exatamente isso para suas vidas. Já aquelas que mantêm a mente focada em abundância, possibilidades e conquistas, criam as condições internas para transformar esses pensamentos em resultados concretos. Hill explica que o pensamento é uma forma de energia. Quando combinado com desejo intenso e propósito definido, ele se torna o ponto de partida para toda a realização. É por isso que as grandes conquistas da humanidade, seja a invenção da lâmpada elétrica ou a construção de impérios empresariais, começaram primeiro como uma ideia na mente de alguém. Esse hábito de cuidar da qualidade dos pensamentos é essencial. Se alimentamos a mente com dúvidas e crenças limitantes, sabotamos a nós mesmos, antes mesmo de agir. Mas se cultivamos confiança e visão de futuro, começamos a abrir portas onde antes só víamos obstáculos. Hill destaca ainda a importância da fé nos próprios pensamentos. Não basta apenas imaginar, é preciso acreditar com convicção. Essa fé funciona como um combustível que mantém a mente firme, mesmo diante de desafios e críticas. Um exemplo prático. Pense em um empreendedor que decide abrir um negócio. Se ele permite que pensamentos de medo e fracasso dominem, dificilmente terá coragem de seguir em frente. Mas se ele mantém o foco em pensamentos de sucesso, mesmo que tropece, terá a força mental para se levantar e tentar novamente até conseguir. Antes de continuar, deixa eu te pedir algo importante. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer cada vez mais resumos de grandes livros como este. E não esqueça,
o link na bio ou no comentário fixado tem o guia completo para você aprofundar ainda mais esse aprendizado. Agora que entendemos o poder do pensamento, vamos avançar para o próximo passo. O desejo ardente, que Napoleon Hill considera o verdadeiro ponto de partida de todas as conquistas. O desejo ardente. Para Napoleon Hill, o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Sem um desejo intenso, forte o suficiente para superar obstáculos e resistir ao tempo, não há energia mental capaz de sustentar uma jornada de sucesso. Desejo, nesse contexto, não é um simples querer ou uma vontade passageira, é algo muito mais profundo. É a obsessão positiva por alcançar um objetivo específico. Hill afirma que todas as pessoas que enriqueceram ou realizaram grandes feitos começaram com esse tipo de desejo. Ele cita a história de Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. O que manteve Edison firme não foi sorte ou inteligência acima da média, mas sim o desejo ardente de criar algo que mudaria o mundo. Sem esse desejo, ele teria desistido na primeira centena de tentativas. O desejo ardente precisa ser transformado em um objetivo definido. Napoleon Hill orienta que você escreva exatamente o que deseja alcançar. Estabeleça um prazo para realizá-lo e detalhe o que está disposto a dar em troca. Essa clareza transforma o desejo em um compromisso real com você mesmo. Por exemplo, em vez de simplesmente dizer quero ser rico, é muito mais poderoso afirmar eu vou acumular R$1 milhão até o dia tal, oferecendo meus serviços, conhecimentos e esforços, e irei me dedicar todos os dias para alcançar esse resultado. Quando formulamos o desejo dessa maneira, damos instruções claras para nossa mente. Aos poucos, ela começa a trabalhar em busca de ideias, oportunidades e caminhos que nos aproximam desse objetivo. Hill também reforça que o desejo ardente não deve ser apenas material. Ele pode estar ligado à liberdade, à realização pessoal, ao impacto positivo na vida de outras pessoas. Quanto mais conectado estiver aos seus valores, mais poderoso será. Em resumo, o desejo ardente é a chama que acende a jornada. Ele dá energia, cria resiliência e mantém a mente focada, mesmo quando as dificuldades aparecem. No próximo bloco, vamos explorar o segundo grande pilar: a fé. Porque não basta apenas desejar, é preciso acreditar de forma inabalável que o objetivo será alcançado. AF. Depois do desejo ardente, Napoleon Hill apresenta o segundo princípio essencial para alcançar a riqueza: a fé. Segundo ele, a fé é a visualização e a crença inabalável de que aquilo que você deseja já está a caminho. A fé funciona como uma ponte entre o mundo invisível das ideias e o mundo concreto da realidade. É ela que mantém a mente firme quando surgem obstáculos, críticas ou fracassos temporários. Sem fé, o desejo perde força diante das primeiras dificuldades. Com fé, o desejo se transforma em determinação inquebrável. Hill destaca que a fé não é algo que nasce do nada. Ela pode, e deve, ser cultivada, principalmente, por meio da autossugestão. Isso significa repetir afirmações positivas sobre si mesmo e sobre seus objetivos, até que a mente subconsciente passe a acreditar nelas como verdades. Por exemplo, uma pessoa que deseja ser financeiramente independente pode repetir diariamente frases como: eu tenho capacidade de criar riqueza, eu atraio oportunidades e tomo decisões sábias. Minha mente trabalha constantemente em favor do meu sucesso. Com o tempo, essas mensagens reprogramam a mente, substituindo crenças limitantes por crenças fortalecedoras. A fé também está diretamente ligada à visualização. Hill recomenda que você se veja mentalmente, já vivendo o resultado desejado. Sinta as emoções, imagine os detalhes. Crie essa realidade dentro da sua mente. Isso aumenta a confiança e atrai atitudes alinhadas com esse objetivo. Vale lembrar que a fé não elimina os desafios, pelo contrário, ela é o que nos dá força para enfrentá-los. Thomas Edison, Henry Ford e tantos outros gigantes que Hill estudou tinham fé inabalável em suas ideias, mesmo quando o mundo inteiro duvidava delas. Um detalhe importante é que a fé não se limita à religião.
embora possa estar conectada a ela. Hill a trata como uma força psicológica e emocional que pode ser direcionada para qualquer área da vida. Em resumo, a fé é acreditar, antes de ver. É essa confiança que transforma o desejo ardente em ação consistente, criando o caminho para o sucesso. No próximo bloco, vamos falar sobre a autossugestão, a ferramenta prática que Napoleon Hill ensina para desenvolver e fortalecer essa fé diariamente. A autossugestão. Napoleon Hill acreditava que a mente humana é como um jardim. Aquilo que você planta nela, cedo ou tarde, vai crescer. Se você permite que pensamentos negativos e duvidosos dominem, colherá insegurança e fracasso. Mas se cultiva pensamentos positivos, claros e repetidos, colherá confiança e conquistas. É exatamente aqui que entra o princípio da autossugestão. Autossugestão significa usar afirmações conscientes para influenciar o subconsciente. Nosso subconsciente não distingue realidade de imaginação. Ele simplesmente aceita aquilo que é repetido com emoção e convicção. Por isso, repetir frases carregadas de desejo e fé é como programar um software interno para trabalhar em favor dos nossos objetivos. Hill recomenda que você escreva uma declaração clara do seu desejo, incluindo o que quer, quando pretende conquistar e o que está disposto a dar em troca menos, e repita isso em voz alta, pelo menos 2 vezes ao dia. Ao acordar e antes de dormir, durante essa repetição, é essencial visualizar o desejo já realizado, sentir a emoção de já estar vivendo aquilo. Por exemplo, se seu desejo é conquistar independência financeira, sua declaração poderia ser: eu alcançarei a liberdade financeira até o dia X. Vou oferecer meu conhecimento e dedicação, e atrairei oportunidades que me levarão a esse resultado. Eu acredito profundamente nisso e trabalho diariamente para que se torne realidade. Essa prática constante reprograma a mente subconsciente, que passa a criar pensamentos, ideias e até atrair circunstâncias alinhadas com esse objetivo. Hill também alerta: a autossugestão pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Se você vive repetindo frases como "isso não é para mim", "eu nunca vou conseguir" ou "não tenho sorte", está programando o subconsciente para confirmar essas crenças negativas. Portanto, é fundamental assumir o controle do que você alimenta na mente. A cada repetição positiva, você fortalece a fé, dá mais energia ao desejo ardente e cria uma mentalidade de sucesso. Esse é o elo prático entre o desejo e a fé. A autossugestão é o treino mental que transforma sonhos em convicção. No próximo bloco, vamos explorar o papel do conhecimento especializado, um dos recursos mais poderosos para transformar pensamento em riqueza real. Conhecimento especializado. Napoleon Hill destaca que conhecimento por si só não é poder. O que realmente gera poder é o conhecimento organizado e aplicado de forma prática. Isso significa que não adianta acumular informações gerais se elas não forem direcionadas para um objetivo claro. Hill diferencia o conhecimento geral, que pode ser vasto mas pouco útil para gerar resultados concretos, do conhecimento especializado, que está diretamente ligado ao campo de atuação de cada pessoa. É esse conhecimento que faz com que indivíduos se tornem valiosos no mercado e consigam transformar ideias em riqueza. Por exemplo, um advogado pode estudar várias áreas do direito, mas se especializa em direito tributário e se torna referência nessa área. Um empreendedor pode conhecer um pouco de administração, mas ao se aprofundar em marketing digital, consegue alavancar o negócio de forma extraordinária. O ponto central é: você não precisa saber tudo, mas deve dominar o que é essencial para o seu objetivo e, quando necessário, se cercar de pessoas que complementem seu conhecimento. Esse é, inclusive, o motivo pelo qual grandes empreendedores e líderes formam equipes. Eles sabem que ninguém cresce sozinho. Hill também lembra que vivemos em um mundo em constante mudança. O conhecimento especializado precisa ser atualizado continuamente. Quem para de aprender, rapidamente se torna obsoleto. Já aqueles que mantêm a mente aberta para aprender e se adaptar, conquistam vantagem competitiva. E aqui vai uma pausa rápida, mas importante: se até agora esse conteúdo está ajudando você a entender os princípios de quem pensa, enriquece. Já deixa o seu like, se inscreva no canal
e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem. Isso fortalece a nossa comunidade e me motiva a continuar trazendo resumos completos de livros que transformam vidas. E lembre-se, no link da bio ou no comentário fixado, você encontra o guia completo para aplicar esses ensinamentos de forma prática no seu dia a dia. Voltando ao livro, Hill reforça que o conhecimento especializado, quando aliado ao desejo, à fé e à autossugestão, se torna combustível para planos concretos. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. A importância da imaginação e do planejamento organizado. Imaginação e planejamento organizado. Napoleon Hill explica que a imaginação é o ateliê da mente. É através dela que desejos se transformam em ideias, e ideias podem virar planos concretos que levam à riqueza. Ele divide a imaginação em duas formas principais: imaginação sintética, menos quando você organiza ideias e informações já existentes, combinando-as de novas maneiras. Imaginação criativa, menos quando surgem inspirações, intuições ou lampejos de ideias originais, muitas vezes estimuladas pela fé, desejo ou necessidade. Hill reforça que grandes fortunas começaram como simples ideias. Um exemplo moderno seria alguém que teve a ideia de criar um aplicativo simples para resolver um problema cotidiano e, ao colocá-lo em prática, mudou sua vida financeira para sempre. Mas apenas imaginar não basta. É preciso organizar planos concretos. Hill diz: sonhos sem ação são apenas ilusões. Ou seja, é fundamental detalhar como alcançar o objetivo, estabelecer passos práticos, definir prazos e assumir a disciplina necessária para executá-los. Outro ponto-chave é a persistência. Nem sempre os planos vão dar certo na primeira tentativa, e muitos desistem cedo demais. Hill aconselha a revisar e ajustar os planos sempre que necessário, mantendo o foco no objetivo final. Além disso, ele reforça a importância do mastermind, formar um grupo de pessoas que possam contribuir com ideias, perspectivas e conhecimentos diferentes. Assim, sua imaginação se fortalece com a de outros, ampliando as chances de sucesso. A imaginação, quando alinhada a um plano organizado, se torna uma força criadora imbatível. Grandes inventores, empreendedores e líderes sempre uniram essas duas capacidades: sonhar e executar. No próximo bloco, falaremos sobre algo fundamental para colocar tudo isso em prática: a tomada de decisão rápida e firme, um traço marcante das pessoas bem-sucedidas. Tomada de decisão, persistência e o poder do mastermind. Um dos pontos mais fortes que Napoleon Hill destaca é a habilidade de decidir rapidamente e, ao mesmo tempo, manter essas decisões firmes. Ele observou que pessoas de sucesso não ficam paralisadas na dúvida ou esperando o momento perfeito. Ao contrário, tomam decisões com base nas informações que têm e seguem em frente. Já os fracassados muitas vezes adiam indefinidamente suas escolhas, esperando certezas que nunca chegam. Hill lembra que indecisão é um inimigo oculto da riqueza. Cada vez que você posterga uma escolha importante, perde oportunidades. Ele nos convida a refletir. Quantas vezes você já perdeu algo por não agir no momento certo? Mas, depois da decisão, vem outro fator fundamental: a persistência. Todos os grandes conquistadores enfrentaram derrotas, obstáculos e críticas. A diferença é que eles não desistiram. Hill cita que Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica, mas sua persistência o levou à vitória. Persistir não é apenas insistir cegamente, mas aprender com os erros, ajustar os planos e seguir tentando. Outro ponto-chave do livro é o conceito de mastermind. Hill define isso como a aliança entre duas ou mais pessoas que trabalham em harmonia em prol de um propósito definido. A soma de mentes cria uma força maior do que a de cada indivíduo isoladamente. É como se surgisse uma terceira mente com novas ideias, energia e motivação. Ele lembra que Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da sua época, atribuía seu sucesso justamente ao mastermind que havia construído. Um grupo de pessoas talentosas, com conhecimentos complementares, que o ajudaram a alcançar objetivos impossíveis sozinho. A mensagem é clara: para enriquecer, você precisa decidir rápido, persistir nos obstáculos e se cercar de pessoas que fortaleçam seus planos. No próximo bloco,
vamos mergulhar em algo que impede muitos de alcançar o sucesso: o medo e as crenças limitantes, que paralisam a mente e bloqueiam o caminho da riqueza. Superando medos e crenças limitantes. Napoleon Hill afirma que o maior inimigo do ser humano não é a falta de oportunidades ou de recursos, mas sim o medo. Segundo ele, existem 6 grandes medos que paralisam a mente e impedem o progresso. Medo da pobreza. O receio de não ter dinheiro suficiente, que gera insegurança e faz muitas pessoas aceitarem menos do que merecem. Medo da crítica. A preocupação excessiva com a opinião alheia, que impede a ação. Medo da donca. Ansiedade constante com a saúde, que tira a energia mental. Medo da perda do amor, menos ciúmes, inseguranças e relações desequilibradas. Medo da velhice. A crença de que envelhecer significa perda de utilidade. Medo da morte. A incerteza sobre o fim da vida, que pode gerar paralisia existencial. Hill ensina que esses medos, muitas vezes, são apenas criações da mente, alimentadas por pensamentos negativos e pela falta de fé em si mesmo. Ele insiste que, para vencer, é preciso cultivar pensamentos positivos, repetir afirmações fortalecedoras e cercar-se de pessoas que incentivem, e não que diminuam seus sonhos. Além dos medos, existem também as crenças limitantes, ideias enraizadas que dizem: "Isso não é para mim, não tenho capacidade ou sou azarado." Essas frases se tornam profecias autorrealizáveis. Hill recomenda substituir loss por declarações de poder. Como eu sou capaz, eu mereço riqueza, e eu vou encontrar o caminho. Outro ponto fundamental é que o medo muitas vezes nasce da falta de ação. Quando ficamos parados, imaginamos cenários piores do que a realidade. Mas quando damos o primeiro passo, percebemos que os obstáculos não eram tão grandes assim. Vencer os medos não significa nunca senti-los, mas sim agir apesar deles. As pessoas de sucesso aprenderam a usar o medo como combustível para crescer, não como prisão. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada revisando os principais princípios de quem pensa, enriquece, e mostrando como você pode aplicar cada um deles para transformar sua vida financeira e pessoal. Chegamos ao final desta jornada pelo clássico Quem Pensa, Enriquece, de Napoleon Hill. Ao longo do vídeo, vimos que a riqueza não é apenas resultado de sorte ou herança, mas sim de princípios mentais e comportamentais que qualquer pessoa pode aplicar em sua vida. Relembrando os principais pontos, tudo começa com um desejo ardente, um objetivo claro e bem definido. Esse desejo precisa ser sustentado pela fé, reforçado diariamente pela autossugestão e pela programação mental positiva. A partir daí, é necessário buscar conhecimento especializado, usar a imaginação para criar soluções e transformar ideias em planos organizados. O caminho não será livre de desafios. Por isso, a decisão rápida e a persistência são fundamentais. Além disso, ninguém enriquece sozinho. O poder do Mastermind mostra que cercar-se de pessoas certas multiplica suas chances de sucesso. E claro, é preciso vencer os medos e crenças limitantes, que muitas vezes são as maiores barreiras invisíveis para alcançar a prosperidade. O grande ensinamento de Napoleon Hill é que a riqueza nasce na mente antes de se materializar no mundo real. O que você pensa, acredita e repete diariamente se torna a sua realidade. Por isso, comece hoje a cultivar pensamentos de abundância, de vitória e de confiança no seu próprio potencial. Agora, se este conteúdo fez sentido para você, quero pedir uma coisa importante. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos transformadores como este. Isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho e a espalhar essa mensagem para mais pessoas. E não esqueça, confira o link fixado nos comentários ou na bio para ter acesso ao guia completo, com exercícios práticos e ferramentas que vão acelerar a sua jornada rumo à independência financeira e ao crescimento pessoal. Você tem nas mãos os princípios que já transformaram milhões de vidas ao redor do mundo. Agora é sua vez de colocar em prática e transformar seus pensamentos em riqueza.